Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Falar aqui um pouco hoje para vocês a respeito de psicanálise com bebês. Esse é um tema que eu não me recordo se eu já explorei no canal e nos tantos vídeos que temos, mas creio que se eu explorei foi muito por cima e recentemente eu vim discutindo isso em uma das minhas aulas, como que a gente trabalha com a psicanálise com bebês e achei interessante estar trazendo para vocês. É possível fazer psicanálise com bebê? Sim, é possível. Nós não colocamos o bebê no divã para falar dos seus problemas. Na realidade, quando a gente fala em psicanálise com crianças, a gente trabalha diretamente com a criança também, obviamente, com uma certa correlação com os cuidadores. Mas já é possível ali a partir dos 2 anos você trabalhar mais diretamente com a criança, interagindo com ela, brincando com ela, analisando a partir das brincadeiras, a partir da dinâmica dela, as situações da vida dela. Quando a gente fala em bebês, que subentenda-se sempre abaixo dos 2 anos, a gente está falando de uma época na qual é muito difícil que você produza uma interação que realmente seja analisável somente com o bebê. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com análise de bebês, a gente está falando de análise da relação bebê-mãe. Entenda-se mãe como qualquer sujeito que cumpra esse papel, que cuide desse bebê e que exerça esse papel maternal. Então, quando a gente está falando em psicanálise com o bebê, basicamente a gente está falando de analisar a relação cuidador-bebê. Então a gente está falando de analisar a forma como os cuidadores se relacionam com esse bebê, ou quanto esse bebê foi ou não desejado, como que esse bebê é tratado, esse bebê ele é amado, esse bebê ele é desejado, ou ele é algo que veio inesperadamente e é considerado um incômodo. Então a gente vai trabalhar muito com isso. E aí pode surgir a pergunta, mas por que então psicanálise com o bebê e por que não psicanálise com os cuidadores, com os pais? Bom, porque eles não são o foco. O foco é de fato o bebê. O nosso interesse é analisar qual é a situação desse bebê. Qual é a forma como esse bebê está vivenciando o mundo, como esse bebê está sendo apresentado para as questões do mundo. Por isso que é a psicanálise com bebê e não com cuidadores. E quais que são as queixas que podem surgir para levar, por exemplo, um bebê para a clínica psicanalítica? Então é comum que se venha até o psicanalista os cuidadores, obviamente, que o bebê sempre vai ser trazido por eles ou por um deles, mas os cuidadores com a queixa de que a criança chora o tempo todo e não se descobre nenhuma causa biológica. Então a criança está fisiologicamente, biologicamente saudável, mas o tempo todo ela está chorando. A criança não come, não se alimenta direito, a criança não quer mamar, recusa o peito, a criança não dorme direito. Então, tudo isso, ou dorme em excesso. Então, isso podem ser causas que, quando não se encontra na pediatria uma causa biológica, isso pode acabar vindo parar na clínica psicanalítica. E aí a gente vai trabalhar com toda essa relação das emoções, dos sentimentos, da forma como ocorre a relação entre esse bebê e os seus cuidadores. E o como que isso está afetando a forma como esse bebê está vivenciando o mundo. Então, nesse sentido que se produz a psicanálise com bebês, que é sempre nessa relação do bebê com o entorno dele, com quem o rodeia, com quem convive com ele. E isso, por vezes, é muito produtivo, a gente consegue, tanto analisando a relação, é possível fazer intervenções diretamente com os cuidadores que vão acabar repercutindo no bebê. E é óbvio que sempre é necessário aí uma participação ativa e uma participação desejosa desses cuidadores. Porque se não houver o desejo por parte dos cuidadores de estarem envolvidos nesse processo, dificilmente a gente vai conseguir efeitos muito produtivos na criança, no bebê, no caso. Com crianças maiores ainda é um pouco mais possível, porque já está ali passando pelo processo de castração, então a gente já tem uma criança um pouco mais autônoma. Quando a gente está falando de bebê,
não há ainda a castração. Então a gente está falando de uma criança que está diretamente ligada aos cuidadores. E por isso também é de grande importância que esses cuidadores nutram uma relação saudável com esse bebê, para evitar transtornos futuros, para evitar outros adoecimentos para esse bebê quando ele se tornar uma criança e futuramente um adulto. Há uma outra possibilidade também de trabalhar com os bebês, que é, por exemplo, em maternidades. Então, quando a gente fala aí de hospitais, de neonatal, de locais onde há o parto, onde há o nascimento de bebês, é um momento onde pode se trabalhar tanto com as conturbações emocionais dessa mãe no processo ali de gestação e de ato de parir em si, do nascimento desse bebê, como também pode-se trabalhar a questão do desejo por esse bebê, outras questões envolvidas nesse processo. Um outro local também que é possível, uma outra situação na qual é possível se trabalhar a psicanálise com bebês é no caso de adoção. Então a adoção já tem meio por padrão, há um acompanhamento psicológico ali necessário, e quando a gente está falando da adoção de bebês, também vai ser feito ali uma análise que possibilita entender a história da onde esse bebê vem, de onde ele nasceu originalmente, da sua família de origem, e como que ele vai ser integrado a essa nova família que o está adotando. E acredite, por vezes as pessoas acham, eu vou adotar um bebezinho porque ele nem teve convívio com os genitores, então vai vir sem problema nenhum, porque é isso. As pessoas acham que a singularidade do sujeitinho que eles estão adotando é problema. Já começa a dificuldade em alguns casos de adoção. E acreditem, não. O bebê vai vir com as suas singularidades, o bebê vai vir também com a sua história de vida. Mesmo que seja uma história breve, é uma história marcante. Então, sim, podem ocorrer situações específicas das origens daquele bebê e que podem ser trabalhadas em uma análise. É isso. Se você tiver interesse em procurar tanto acompanhamento de análise psicanalítica quanto aulas ou supervisão, é só entrar em contato pelo direct ou pelo Telegram @filosofia da psique e se inscrevam no canal, cliquem em gostei e até um próximo vídeo.